Vídeo aqui eu vou relembrar sobre algumas fases do movimento, fase concêntrica e fase excêntrica, e vou explicar como que vocês podem melhorar o exercício de vocês dentro da musculação, otimizando essas duas fases. Tá? Então olha só, a gente tem, a fase concêntrica do movimento. Na fase concêntrica, você vai ter uma redução do comprimento do músculo, ou seja, o músculo vai se encurtar. E na fase excêntrica do movimento, você vai ter um aumento, do comprimento desse músculo. Então, basicamente, na fase concêntrica, o músculo ele vai se encurtar, e na fase excêntrica, o músculo ele vai se alongar. Tá? Então, aqui no exemplo clássico aí que a gente utiliza, de uma flexão, por exemplo, de cotovelo, então o halter estaria aqui, você teria que levar esse halter para cima. Fase concêntrica, você teria aqui um encurtamento desse músculo, então o músculo ele diminuiria o seu tamanho na fase concêntrica. Na fase excêntrica, deixa eu botar aqui mais para baixo que vai ficar melhor. Na fase excêntrica do movimento, esse músculo, ele alongaria. Então aqui nesse caso, na fase concêntrica, ele está se encurtando. Então ele diminui o seu comprimento. Na fase concêntrica, ele está alongando. Então ele aumenta o seu comprimento. Então na fase concêntrica ele diminui o seu tamanho, na fase excêntrica ele aumenta o seu tamanho. Agora, qual das fases aqui, por vezes, a gente acaba negligenciando na musculação? Basicamente, a fase excêntrica. Então muitas vezes a gente faz o exercício até a falha concêntrica. Então a gente chega lá utilizando a falha concêntrica, mas nem sempre a gente otimiza a falha excêntrica. E uma das formas que a gente tem de otimizar a fase excêntrica é aumentando o tempo de tensão nessa fase. Então aumentar o tempo de tensão vai estimular mais a fase excêntrica. Então, ao invés, por exemplo, de fazer um movimento na fase concêntrica de forma até um pouco mais lenta fisicamente, na fase excêntrica largar, você também otimizar essa fase excêntrica. E muitas vezes a pessoa faz a fase concêntrica e ela larga a fase excêntrica. Então, uma das formas que você tem é aumentar o tempo sob tensão na fase excêntrica do movimento. Então, ao invés de largar o peso, você controlar também essa descida, bom? Então, fase concêntrica, fase no qual o músculo está se encurtando, está reduzindo o seu comprimento. Fase excêntrica, o músculo está alongando, ele está aumentando o seu comprimento. E uma das formas que a gente tem de otimizar essa fase excêntrica, ou de aumentar o estímulo nessa fase, é aumentar o tempo sob tensão. Então, controlar o movimento durante a execução da fase excêntrica.